Muito obrigado, senhor presidente, senador Nelsinho Trade, senhor vice-presidente da comissão, senador Marcos Delval, senhores senadores e senadoras. Eu queria começar dizendo que é uma grande honra para mim estar nessa comissão novamente. É a terceira vez que eu passo por esse ritual, que é da maior importância, porque é uma demonstração da vitalidade da democracia brasileira e nos dá, como representantes diplomáticos, a legitimidade que nós precisamos para representar bem o nosso país. Quer dizer que é um privilégio de compartilhar essa mesa com o embaixador Flávio D'Amico, com quem tive a oportunidade de servir em diferentes momentos da carreira e que é um dos grandes nomes do Itamaraty. E dizer que será uma honra, caso essa comissão e a plenária do Senado assim o considerem, poder servir o Brasil no Reino do Marrocos. O Marrocos é um país muito especial na África. Quando nós pensamos em relações diplomáticas com países africanos, em geral, isso nos remete aos anos 60, na época da descolonização. Na verdade, a relação diplomática com o Marrocos é muito mais antiga. Em 1861, o Brasil abriu um consulado em Tanger. E, em 1906, o primeiro representante diplomático brasileiro apresentou credenciais ao sultão do Marrocos. É um país que, como os senhores podem ver pelo mapa, tem uma posição estratégica muito importante, é uma espécie de dobradiça entre a África e a Europa, um país que tem uma longa tradição de multiculturalidade, uma longa tradição de abertura, de tolerância religiosa, um país que tem grande potencial. No caso das relações com o Brasil, nós tivemos a visita do rei Mohammed VI ao Brasil em 2004, que deu um grande impulso às relações. Desde 2013, há voos regulares diários do Brasil para o Marrocos, de São Paulo e do Rio de Janeiro. É um mercado muito interessante, são 35 milhões de habitantes, num país que tem um crescimento econômico sustentado nas últimas 2 décadas. É um país que vem crescendo de maneira muito sólida por mais de 20 anos e com o qual nós temos um comércio interessante, mas ainda muito aquém do potencial, que está concentrado em alguns poucos produtos. O Brasil compra basicamente fosfato do Marrocos e vende produtos agrícolas, sobretudo milho e açúcar. Ou seja, há um grande potencial de expansão desse comércio. Há uma negociação que já teve um início, mas precisa ser desenvolvida para um acordo entre o Mercosul e o Marrocos. Nesse momento, as prioridades do Mercosul são o acordo com a União Europeia, mas o acordo com o Marrocos está ali esperando o seu momento para ser negociado. Como eu dizia, é um país que tem crescido a uma média de 4% nos últimos 20 anos, tem um baixo desemprego, 10% da população, uma inflação muito sob controle, menos de 2% em geral, e um país que, quando houve a Primavera Árabe, não ficou imune aos ventos de liberalização, embora não tenha sido palco de grandes tumultos. Aprovou uma nova Constituição em 2011, uma Constituição que é muito moderna em vários sentidos. É um país islâmico, mas é um país, como eu dizia, que tem uma tradição de tolerância religiosa importante, tem uma comunidade judaica importante, reconhece essa comunidade na sua Constituição como parte constituinte da identidade marroquina e é uma monarquia onde o rei ainda, como se diz, o rei não é a rainha da Inglaterra, o rei do Marrocos reina. E, sobretudo, em política externa, o rei é uma figura muito determinante, né? A agenda de política externa, como os senhores sabem, é dominada por um tema específico, que é o tema do Saara Ocidental. Saara Ocidental, que
é uma disputa em aberto, há um processo das Nações Unidas para solucionar esse tema. O Marrocos reivindica o Saara Ocidental como território marroquino. A Frente Polisário declarou a independência como República Árabe Democrática Saharaui nos anos 70. A chamada RASD é reconhecida por um número, por cerca de 30 países, mas tem havido, desde o início do século XXI, um processo de desreconhecimento das RASD. Quer dizer, muitos países foram deixando de reconhecer como independente a RASD. A posição brasileira é muito sólida, é uma posição que dita que o processo em curso nas Nações Unidas é o que determinará o futuro dessa região e que a solução tem que ser uma solução negociada, aceita pelas duas partes, mas que seja com base em fundamentos realistas e que leve em conta o direito à autodeterminação do povo do Saara. Sobre política externa ainda, que como eu dizia, é uma área em que o rei tem uma participação muito direta. Quais são as prioridades do Marrocos, além da questão do Saara Ocidental? Pela própria posição geográfica, a questão de imigração é um tema central da agenda marroquina. O Marrocos tem a peculiaridade de ser, ao mesmo tempo, um país que gera imigração, sobretudo para os países europeus, um país de trânsito em que imigrantes ou potenciais imigrantes da África subsaárica usam o Marrocos para tentar chegar à Europa, e também um país que recebe, por seu desenvolvimento econômico relativo na região, que recebe muitos imigrantes de países vizinhos. Então, é um país de trânsito, de emissão de imigração e de recepção, e, portanto, tem esse tema como um tema central da sua agenda. O outro tema da agenda externa marroquina é a questão do diálogo entre as religiões. Houve uma visita importante do Papa Francisco ao Marrocos recentemente. Há um processo importantíssimo de revalorização da dimensão judaica da cultura marroquina. O rei está pessoalmente envolvido nisso e o Marrocos tem esse papel importante nessa questão que, nos tempos atuais, adquire particular relevância, que é do diálogo das religiões. Não. Há um elemento importante também que está ligado à questão do Saara, que é a volta do Marrocos à União Africana. Quando, nos anos 70, se declarou a independência do Saara Ocidental, que foi reconhecida por vários países, a chamada RASD foi admitida na União Africana. E o Marrocos saiu em protesto a isso, e ficou muitos anos fora da União Africana. Em 2017, numa decisão que se provou muito sábia, o governo marroquino voltou à União Africana, apesar de que a RASD continua sendo membro da União Africana. E isso abriu muitas portas para a diplomacia marroquina na África. Há uma política agressiva, no bom sentido, uma ofensiva diplomática marroquina na região, que tem rendido muitos frutos. Em termos econômicos, isso é importante para o Brasil, o Marrocos tem mais de 50 tratados de livre comércio com muitos países ao redor do mundo, inclusive com os Estados Unidos, com a União Europeia e com a Turquia, que são acordos de livre comércio importantes e que têm um efeito muito grande na modernização da economia marroquina. Nos últimos anos, há um grande esforço também capitaneado pelo rei Mohammed VI de desenvolvimento da infraestrutura no país, e hoje a infraestrutura marroquina é um modelo não só para a África, mas para muitos países do mundo. O país que tem o porto mais importante da África, que é o porto de Tanger, que tem trens de alta velocidade e que investiu muito nessa questão da infraestrutura, que, como nós sabemos, é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Em termos de potencialidade econômica também, é interessante notar que o Marrocos é o país que tem
por exemplo, a maior área de terras úteis em termos de agricultura de toda a região do Maghreb. E tem um potencial agrícola muito importante, que é uma área onde pode haver cooperação com o Brasil. O Brasil, sobretudo na África, é visto muito como um modelo pelo grande desenvolvimento do nosso agronegócio nas últimas décadas. Então, esse é um elemento que pode também ser muito explorado na relação bilateral. Em termos econômicos, o Marrocos tem essa posição estratégica, tem a questão da mão de obra, que é barata, o que torna competitivo no mercado internacional, tem uma estabilidade política e econômica que nem todos os países da região têm, essa democracia, essa monarquia liberal dá ao Marrocos já há muitos anos uma estabilidade política que em alguns países vizinhos não ocorre. E o potencial, então, em termos de comércio com o Brasil, de desenvolvimento, é muito grande. Nós tivemos, há muito pouco tempo, alguns dias, a visita a Brasília do chanceler do Marrocos, do chanceler Nasser Bourita, uma visita extremamente produtiva, 7 acordos assinados, alguns acordos muito importantes, inclusive um acordo que para o Marrocos era particularmente importante, que era o acordo para evitar bitributação em termos de transporte aéreo e transporte marítimo, né? Como eu dizia, há esse voo diário já do Brasil para Casablanca, da Royal Air Maroc, e se assinou finalmente esse acordo, se assinou um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, que é o primeiro acordo dessa categoria assinado com os países da região do Maghreb. Se assinou um tratado de cooperação em defesa, presidente, que o Marrocos tem o 3º orçamento da África em termos de defesa. Não por acaso, os primeiros são o Egito e a Argélia, que é um vizinho com o qual o Marrocos tem relações difíceis em função da questão do Saara. Então, também nessa área de cooperação em defesa, material de defesa, há um potencial muito grande que o Brasil pode explorar. Temos da presença de brasileiros no Marrocos, eu não quero me estender, terminaria com isso. Há cerca de 300 brasileiros, é a colônia brasileira no Marrocos, mas esse voo diário acaba trazendo um efeito colateral indesejado, infelizmente, que muitos brasileiros usados como mulas no tráfico de drogas. Com isso, nós temos hoje, no Marrocos, 40 brasileiros presos, dos quais 19 mulheres, e isso gera para a embaixada um trabalho adicional, obviamente, de prestar assistência consular a esses nacionais que estão detidos, o que tem sido feito com o auxílio de um advogado que foi contratado pela embaixada especificamente para isso. E a gente espera, obviamente, que esse problema vá diminuindo, mas é um problema da agenda bilateral que está lá. Então, eu paro por aqui. Muito obrigado, senhor presidente.